Alô, planeta Terra, alô, Brasil. Nessa quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024, mais um Jogando Conversa Dentro, mais um pouquinho de papo filosófico, de papo terapêutico. Boa noite, Tereza. E sem nenhuma intenção a não ser jogar titicas de luz no ventilador. Né? Refletir aqui sem maiores formalidades, sem maiores intenções, que não seja elaborar, refletir, né? Sempre dentro daquela perspectiva, daquela frase que eu amo, vocês já me conhecem, não acredita em nada que eu falar, né? Buda falava isso. Experimenta. Se fizer sentido, bacana. Se agregar para você, ok. Se não, tá bacana. E eu trouxe como tema o tema que foi da roda de cura de terça-feira. Porque acabou que ficou meio fazendo dobradinha, né? Quando eu fiz a jornada dos chakras nas terças-feiras, foi 7 terças-feiras. Depois eu fiz a jornada das 4 direções dos animais de poder. Eu vou repetir o ano que vem. Né? Muita gente gostou, está me pedindo, eu acho que é bacana poder trazer para terça-feira temas, processos, né? Eu acho que o termo é esse. Né? Trazer rodas de cura processos. Né? Então, 7 rodas de cura que criam um encadeamento, criam uma unidade, como as outras das 4 direções também eu achei bacana. Bom, eu queria começar lembrando a vocês perdi a palavra aqui, a Black Friday. A Black Friday continua até o dia 31 de dezembro, extraordinariamente. Muita gente pediu, gente que não conseguiu comprar, que o cartão não virou, que quer dar de presente de Natal, né? Então achei bacana essa possibilidade de... Depois alguém me falou que já existia isso, que era, como é? A ressaca da Black Friday. Então, temos uma longa ressaca da Black Friday o mês todo de dezembro. Meus 7 cursos. Vocês não têm ideia da alegria, do tesão que eu botei fazendo esse trabalho. Eu vinha muitos anos, né? Eu nunca imaginei que eu ia fazer um curso gravado por uma plataforma, mas eu vinha pensando como é que um dia, como, aonde, de que jeito eu poderia colocar o meu meio século, exatamente meio século, né? Eu vou fazer 69 anos, com 18, 19 eu comecei essa minha jornada. E como é que eu poderia colocar meio século, né? De estudo, de pesquisa, de aprendizado, de prática, sendo que desses 50 anos, quase 30 anos como terapeuta profissional, como professor. Em várias áreas. Eu dei aula de yoga, trabalhei com Ayurveda, eu trabalho com terapia de respiração, trabalho com alinhamento energético, sou mestre de Reiki, fiz formação de constelação. Tudo isso compôs assim a minha história profissional dentro das terapias. E aí, enfim, pandemia mudou todo o desenho, né? Principalmente para quem, como eu, é autônomo, de uma área alternativa, de uma área não formal. Então aí entrou o online, entrou o home working, entrou o marketing digital, e tudo isso mudou totalmente. Né? Houve um declínio grande na economia, nas finanças do país, e quem trabalhava como eu com curso presencial, com trabalhos presenciais, né? Isso mudou bastante todo esse processo. Eu não tinha um plano B, porque eu achei que eu ia continuar naquele esquema, dando curso por todo o Brasil. Tinha anos que eu dava 10, 12 cursos de alinhamento energético, e isso tudo ganhou uma outra cara, né? Principalmente na medida em que eu não me encontrei com a possibilidade de fazer formação de terapeuta online, né?
pelo menos não o curso inteiro, né? Fazer uma formação online. Eu não estou dizendo que quem faz está errado ou é ruim, de jeito nenhum. Eu conheço muita gente boa que faz. É uma coisa pessoal minha. E aí, o que era plano A, que eram os cursos presenciais, viraram um plano B. E o plano A agora é esse trabalho que eu estou tendo muita alegria de fazer, que não é formação de terapeutas, que é treinamento para a vida. Né? Esse é o conceito. Né? Teve vários conceitos que eu coloquei, que eu estabeleci antes de fazer. Né? Que esses cursos todos fossem de conteúdo relevante, de conteúdo consistente, mas simples, com exercícios simples, porém muito potentes, confirmados, trabalhados há anos, né? Realmente práticas efetivas. Que esses 7 cursos, que é essa quantidade de cursos que eu fiz, que esses 7 cursos, embora de temáticas aparentemente muito diferentes, como chakras e xamanismo, por exemplo, fossem todos complementares. Isso foi legal também. E é isso que eu estou disponibilizando até o fim do ano, esses 7 cursos, por menos da metade do preço, que pode pagar em 12 vezes, e ainda tem como bônus o ano de 2025 todinho com gratuidade nos meus workshops ao vivo online. E eu estou estabelecendo com a minha equipe uma agenda. Eu praticamente vou fazer o ano que vem um workshop por mês, de temas variados, mas todos linkando com os 7 cursos, tá? Então, cursos complementares, né? Tipo monitoria, tipo tirar dúvida, trazer mais conteúdo. Então, vai ser muito bacana, tá? Então, não perde não, porque tá super legal. E quando virar o ano que vem, além de acabar a Black Friday, os cursos também vão sofrer um pequeno reajuste, tá? Porque a gente botou os cursos para vender por um preço bem muito barato, né? Como eles falam tecnicamente, preços de entrada, realmente super barato pra caramba. Todo mundo fala isso. Pô, que absurdo, curso tão barato, conteúdo tão bom. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Isso está dentro do esquema desse mundo online que se construiu, desse mundo marketing digital. Então, gente, eu trouxe na terça-feira esses 2 temas para a gente falar um pouquinho, que eu acho que são 2 temas, né? Eu falei até que era como se fosse 2 trilhos do nosso trem aqui, né? Num trilho tem a administração, como se eu fico imaginando uma balança antiga, daquelas que tem 2 pratos e que tem o fiel da balança no meio. E nessa primeira balança a gente tem num prato desejo. Eu vou colocar desejo e vontade, porque tem a música do Titãs, né? Desejo, vontade e necessidade. Eu vou colocar desejo e vontade como sinônimos aqui nessa história, para não ficar complexo demais. E necessidade na outra balança. Então, aí entra uma coisa que meus alunos conhecem muito bem, que eu chamo de uma das leis, né? Lei de brincadeira, né? Mas realmente quase regras da terapia. Nem tudo o que eu desejo é o que eu preciso, é o que eu necessito. Nem tudo o que eu necessito, o que eu preciso, é o que eu desejo. Nem tudo o que eu penso que eu preciso realmente. E terapia, trabalho espiritual, meditação, né? Essas práticas que trabalham com a mente, com as emoções, com a energia, elas vão sempre em direção ao preciso. E se o que eu preciso não está alinhado com o que eu desejo, né? Se a minha necessidade não está alinhada com a minha vontade, às vezes é sofrido, às vezes é demolidor, principalmente no processo terapêutico. Porque é aquela coisa, nem sempre o que eu preciso é o que eu desejo, nem sempre o que eu desejo é o que eu preciso, e a vida se norteia pelo preciso, não pelo desejo. Eu não estou falando do desejo psicanalítico, estou falando do desejo, vontade, expectativa,
né? Esperança, enfim, né? Esse tipo de coisa. No outro trilho, a gente tem outra balança, onde num prato tem o comando, no outro prato tem o controle. Para mim foi muito importante entender isso. Porque nós somos da cultura do controle. Nós somos uma cultura ocidental racionalista, mecanicista e cartesiana, uma cultura materialista, uma cultura imediatista, alopática, sintomática, e onde o controle tem um espaço muito grande, né? Quanto você gastou na sua vida de energia, de tempo cronológico, de tempo emocional, de tempo psicológico, de tempo energético, tentando controlar o incontrolável, com 100% de chance de não funcionar, tentar mudar o outro, né? A gente tem um cardápio muito grande de atitudes de tentar controlar o incontrolável, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, faz parte desse bolo, né, de fantasia, que é o para sempre. Ah, vamos viver para sempre, ah, não sei o que para sempre. E para sempre é algo que rigorosamente não existe, né? Porque se a impermanência é uma das características mais constitucionais da existência, da criação, do universo, né, é ser impermanente. A única coisa permanente que existe é a impermanência. Então tudo passa. Então, se tudo passa, não tem espaço para sempre. Então, para sempre é uma fantasia que se criou culturalmente para ajudar, para fantasiar, para colorir, para enganar, para anestesiar o fato de que vai passar. Tá bom, tá ruim, a vida tá ruim, vai passar, tá bom, também vai passar, né? Então, vai passar. Isso é nuclear na existência e é desesperador. Porque a primeira coisa que é desesperadora é o fato de que vai passar a nossa vida. Nosso corpo vai passar, nossa existência na Terra vai passar, né? Essa é a primeira coisa desesperadora, né? Essa é a ideia da morte, a ideia da finitude. E junto com isso tudo, vem o desespero, né, com o prazer. Né? Eu acho que tem uma semente disso também, naquela sacada do Freud, quando ele fala de a busca do prazer e a evitação da dor. Então, quando você instala esse software da busca do prazer e da evitação da dor, porque isso é pulsional, é atávico, é animal, né? Isso não é racional, isso é visceral, a busca do prazer e a evitação da dor. Se você instala isso dentro da perspectiva da impermanência, é desesperador. É desesperador. É como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? O prazer vai passar e a dor também vai passar. Então fica um embolamento, né? A gente fica desesperadamente perseguindo o prazer e usando todos os artifícios possíveis para poder anestesiar a dor, sair do contato da dor, negar a dor, esquecer da dor. E aí vale tudo, né, gente? Aí vale tudo, né? E esse vale tudo é tão trágico na nossa história, e eu sempre falo isso, né? O Alcoólicos Anônimos, né, que é o método Minnesota, que foi criado por 2 americanos, ele era Alcoólicos Anônimos. Aí depois surgiu Narcóticos Anônimos, todos dentro da coisa dos 12 passos, do só por hoje, do evite o primeiro gole. Hoje, essa estrutura do AA, você tem para workaholics, para sexólatra, para comedor compulsivo, para usuário de informática e videogame, para usuário de academia de musculação. Olha que maluquice. E, claro, drogas e álcool. Então, você vê que o desespero da busca do prazer e da evitação da dor
é tão crônico e agudo, né, que várias coisas foram virando droga, né, porque é a compulsão da evitação da dor e da busca do prazer. E aí vale tudo para isso. Essas coisas do AA são só algumas coisas, né? Porque tem um cardápio extremamente complexo de estratégias disso, que passam por trocentas coisas, né? Que passam pela administração consciente do desejo e da necessidade, que faz uma interface com a questão da administração do comando e do controle. Uma coisa que foi um divisor de águas para mim foi quando, num curso, o professor, entrando com esse tema do comando e do controle, ele conceituou dessa forma, eu achei muito interessante, ficou muito claro para entender. Ele falou assim, imagina que você é um barco à vela, e a vida é o mar, é o resto, né? A gente deveria se especializar, desenvolver uma expertise de ter comando sobre a vela e o leme, já que nesse exemplo a gente é um barco. E a gente deveria desenvolver uma sabedoria, uma estratégia para lidar com imponderabilidade. Porque 99 é pouco ou é muito para a imponderabilidade da vida. Quanto vocês acham que a vida é imponderável? Que percentual vocês estabelecem para a imponderabilidade da vida? Para a incontrolabilidade da vida? Olha, inventei a palavra. 90%, 95%? Ou então a gente ir pelo caminho inverso. O quanto a gente supõe que pode controlar alguma coisa? É pouco, gente, é muito pouco. É muito pouco. E é muito desesperador para uma sociedade como a nossa, que tem esse olhar cartesiano, mecanicista, tão estreito, na minha opinião. Tão estreito. Né? Porque quando você está numa cultura, como dizia Rui Barbosa, que o homem se mede daqui para cima, né? Quando você acredita que pensar é o produto mais nobre que um ser humano produz, um índio, um africano, um chinês, um tibetano, um indiano morre de rir com isso. E você vê a estreiteza, né? O nível baixíssimo de inteligência emocional que a gente tem porque a gente não aprende isso. A gente ainda está muito... Eu tenho falado bastante disso. A gente ainda está muito lavado cerebralmente, pressionado, manipulado, né? Por esse binômio que constrói a nossa história enquanto cultura ocidental, que é igreja e ciência. E a nossa civilização moderna fica quicando, né, entre a igreja e a ciência, ainda. E em níveis de inconsciente coletivo, em níveis de subjetividade, né, muito profundos. A forma como a gente lida com a gente, como a gente lida com o outro, com a vida, a forma como a gente lida principalmente com as nossas emoções, né? Tudo isso ainda está muito direta e indiretamente, objetiva e subjetivamente, né, muito condicionada a essa lavagem cerebral que foi imposta pela religião vigente. E isso tudo cria linhas de tensão muito grandes entre a gente, dentro da gente, né? Porque a gente se sente muito perdido no deserto, né, da imponderabilidade. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E a gente fica premido, trazendo isso mais para o sofrimento, a gente fica premido entre a angústia de um passado que a gente não pode mudar. Isso cria um sofrimento muito grande, né? Os erros, imperfeições, falhas, né? Desequilíbrios, tudo que a gente viveu, que a gente fez, que a gente falou, que provocou sofrimento no outro ou na gente,
né, que a gente não pode mudar porque já passou. Olha a impermanência aí. Isso é angústia. Angústia, basicamente, claro que eu estou sendo genérico, como sempre, mas angústia é um sofrimento com o passado. O nosso presente é condicionado pelo nosso passado. Nisso eu concordo ipsis literis com a psicanálise. Concordo com muita coisa além disso também. A gente está espremido entre esse sofrimento e entre um sofrimento com o futuro. A gente sofre com o futuro. O que é ansiedade? A ansiedade é um medo de alguma coisa que ainda não aconteceu. Basicamente. Claro, a ansiedade é mais complexo do que isso, né? É o medo de um perigo iminente. Mas o medo de um perigo iminente é alguma coisa que não aconteceu. Eu ouvi um psicanalista falando disso hoje, sobre a ansiedade, que, entre outras coisas, ele conceituava como o medo de um perigo iminente. Então a gente tem o medo de um futuro que a gente não sabe se vem, quando vem, de que jeito vem, como vem. Olha que desesperador, né? A gente tem que lidar com esse imenso desconhecido, né? Pensa no desejo e na necessidade. Como é que essa química, essa mecânica, essa fisiologia do desejo e da necessidade tão importante para a gente, porque desejo e necessidade também está linkado com busca do prazer e evitação da dor. E eu com isso dentro de mim estou olhando para um futuro totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido. E ainda carregando em mim a angústia de um passado que eu não posso mudar. Com a esperança de que esse futuro, que eu não sei se vem, como vem, aonde vem, de que jeito vem, possa, de alguma forma, curar, minimizar, anestesiar, né? Sei lá, esse passado, essa angústia do passado que eu não posso mudar. Ninguém falou que viver ia ser fácil. Ninguém falou. Essa promessa a gente não teve, que viver ia ser fácil. E o sofrimento, ele é tão inerente, né? Buda falava uma coisa interessante, a gente quando não tem, sofre porque não tem, e quando tem, sofre porque vai perder. E vai perder. Vai perder. Isso é desesperador. Desesperador. Outra coisa que me ocorre aqui, dentro dessa premissa... Bom, deixa eu voltar, eu já estava fugindo do assunto aqui. Deixa eu falar mais do sofrimento. O sofrimento talvez seja a única coisa realmente inerente à existência impermanente, é a questão do sofrimento. Primeiro que a gente sofre ao nascer. O nascimento já é sofrido. Por mais parto humanizado e natural e Le Boyer que você faça, né, é desconfortável para quem está parindo e é desconfortável para quem está nascendo. Morrer, na maior parte das vezes, se você não der a sorte de morrer dormindo, vai implicar, a velhice começa a implicar em sofrimento, a vida inteira vai ter sofrimento. A vida vai ter um altos e baixos, né? A vida tem bem e mal, certo e errado, sombra e luz, prazer e dor, né? E o sofrimento está presente o tempo todo. A gente vai ter que lidar com o sofrimento físico, emocional, psicológico, moral, social, o tempo todo. O tempo todo. O sofrimento é a coisa mais inerente da existência. Eu não estou fazendo apologia do pessimismo, não. Tem coisas maravilhosas. É que a gente não leva para terapia o que está bom, né? A gente aqui está falando, né, quando a gente entra nesse mundo da filosofia e da psicologia, a tendência é que a gente foque mais no que não está bom para poder resolver. Então tem essa questão aí também. O tempo, né? Essa questão com o tempo também é uma questão que a gente não lida muito bem.
a nossa mente fica fazendo ping-pong o tempo todo, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, e uma coisa interessante dentro disso, aí fica uma mente fazendo ping-pong, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, e um corpo que está sempre no presente. Sentir, eu tenho falado muito isso, sentir está sempre no presente. Sentir é uma instância corporal, sentir é uma instância emocional e emoção é corpo. E está sempre no presente. Como a mente está fazendo ping-pong passado, futuro, tendo que lidar com uma angústia de um passado que não tem como mudar. Uma angústia que é a ansiedade, com um futuro que é totalmente desconhecido. Que a gente nutre uma expectativa gigante que esse futuro possa, de alguma forma, minorar o meu sofrimento, o sofrimento que vem do passado. E tudo isso é muito desesperador, né? Tudo isso faz com que a gente tenha que está com a mão na impermanência, que tenha que lidar com essa questão do tempo, né? Desse tempo que fica fazendo esse turbilhão, repito, de uma mente que fica fazendo ping-pong passado-futuro, um corpo que está sempre no presente. E o sofrimento acarretado por essa mente, né, quer dizer, quem sente o sofrimento é o corpo, mas a mente é que fomenta essas elaborações todas e acaba tendo que fomentar também toda uma estrutura de defesa, controle e resistência para que eu possa dar conta desse sofrimento. Isso cria mais tensão. Outra coisa que a gente não pode esquecer também, que é um componente nessa salada toda, que é a questão do inconsciente. Aliás, eu sempre começo os meus cursos de alinhamento energético, né, estabelecendo esse tripé, né, o inconsciente, a impermanência e o sofrimento. E a gente constrói o nosso trabalho ao longo dos 10 dias que a gente fica junto no curso. Aliás, eu queria falar que ainda tem vaga no lote de pré-vendas do curso de alinhamento energético que eu vou estar ministrando no Carnaval, pelo 16º ano, 10 dias juntos, num lugar de primeiro mundo, Monte Caruná, em Partido Alferes, no Rio de Janeiro, um paraíso no alto da montanha. Eu não aumentei o valor do ano passado para cá. E quem comprar ainda no lote de pré-vendas, pagando à vista, tem um desconto de R$1.000. Dá uma olhadinha aqui na minha bio. Aliás, na minha bio está o botãozinho para o Black Friday, está o botãozinho do curso do Carnaval. E está um botãozinho também, vou falar disso também, rapidinho, para voltar para o assunto. Tem um botãozinho também porque eu estou abrindo agenda para clientes novos de alinhamento energético, tá? À distância, online ou gravado, aí a gente combina, tá? Então tem um botãozinho que vai cair no meu WhatsApp, eu te mando informação sobre o atendimento de alinhamento energético, que é essa terapia que a gente faz na roda de cura da terça-feira. Então, gente, esse é o nosso imbróglio, né? Você vê, eu comecei falando de desejo e necessidade, falei de comando e controle e fui desenrolando esse novelo embolado de lã, né? Igual a avó que está fazendo tricô e aquela criança pequenininha embola o novelo de lã todo da avó. E eu me lembro porque minha avó fazia tricô e tinha essa história na família, claro que eu não lembro, que eu pequenininho, acho que até engatinhava, nem andava, né? Minha avó fazendo tricô lá na cadeira de balanço dela em Petrópolis e eu embolei todo o novelo de lã. Por isso que na constelação tem esse termo emaranhamento, né? Porque a gente emaranha. Tudo isso que eu falei até agora, né, provoca na gente um grande emaranhamento. Lidar com a impermanência, lidar com o sofrimento, lidar com essas duas coisas é muito complexo. Lidar com passado, presente e futuro é muito complexo.
E a gente tem, aí eu ia falar isso, eu interrompi. A gente ainda tem esse complicador, esse dificultador gigante, que é o inconsciente. E quando eu falo inconsciente no meu trabalho, nas minhas palestras, eu não me refiro só ao inconsciente freudiano. Eu me refiro a tudo que não é consciente, que é muito maior do que o inconsciente freudiano. Eu me refiro a um corpo que está aqui, que eu sou consciente de pouquíssimo do que está acontecendo nele, quase nada. A gente só percebe que o coração bate se botar a mão, só percebe que respira se prestar atenção. Fora isso, tudo está acontecendo e a gente não percebe nada, né? Tem uma usina elétrica aqui, de uma complexidade imensa, mandando impulso elétrico em hertz para todo o corpo, e eu não sei, não percebo. Né? Tem 75% de líquido no meu corpo. Dentro do nosso corpo está tudo, absolutamente tudo em movimento. Gente, o universo, a criação está toda em movimento. Já pensou para parar? Já parou para pensar? Se você acha que a cadeira que você está sentado é um objeto inanimado, se você acha que a parede que está na tua frente é um objeto inanimado, bota no microscópio eletrônico e você vai ver que está tudo em movimento. Os átomos estão em movimento, as moléculas estão em movimento, as células estão em movimento. Está tudo absolutamente em movimento, em 100% de todo o universo. Não tem nada parado. Sabe por quê? Porque é impermanente. Né? Na impermanência não cabe parado. Olha que coisa louca isso, né? Esse universo em movimento em volta da gente. E que a gente não percebe. Estou falando de inconsciente. Tem no meu corpo uma usina elétrica, tem uma usina química, de uma complexidade imensa. Hormônios, neurotransmissores, eu não percebo nada. Está acontecendo digestão, circulação, trocas gasosas, metabolismo, tudo. Eu não percebo nada. Isso é só no meu corpo. Isso é só no meu corpo. Obrigado, Valine. A gente tem que manter esses assuntos, né? Na ordem do dia, né? Que é para a gente se reeducar. Nós somos pessoas em reeducação. Né? As pessoas que se interessam pelo que a gente se interessa, a gente está no processo de reeducação. E esse processo de reeducação, ele não é só angariar informação nem técnicas. Ele é visão de mundo, principalmente visão de mundo, principalmente paradigma. Né? Por isso que eu estou falando isso tudo muito mobilizado internamente, né? Pela necessidade que a gente tem de transformar, né, nossa visão de mundo, de se apropriar de uma visão de mundo mais holística, mais holográfica, mais inclusiva, mais multidimensional, mais viva, né? Mais inteligente emocionalmente, psicologicamente, energeticamente, extrasensorialmente. Né? Tem um trabalho bom para a gente aí, tem um trabalho bastante profundo, complexo, mas voltando para o inconsciente, porque essas informações, o inconsciente, a impermanência, o sofrimento, não são informações que fazem parte da estrutura, da construção do pensamento ocidental. Né? O sofrimento a gente fica fugindo dele, né? Fazendo o possível para anestesiar, para não entrar em contato, para fingir que ele não existe, por isso tem para sempre, por isso tem, né, todo um engendramento, uma complexidade enorme para evitação da dor e busca do prazer. Exatamente. Isso a gente conhece mais um pouco. Agora, a impermanência inconsciente, né, a impermanência ficou mais popular com o advento do yoga, do budismo, né? Isso no Oriente, isso faz parte da construção da visão de mundo oriental. E o inconsciente é popularizado há 120 anos atrás pelo Freud. Então, só para a gente ver o tamanho disso, né? Eu falei só do corpo.
né? Se a gente olhar só para o corpo, o nível de inconsciência já é absurdamente gigante. Quando a gente entra para a psique, que é onde o Freud se debruçou, aí já fica imensurável, porque o próprio Freud dizia que os inconscientes se comunicam. Depois veio Jung, logo depois, né, falando de inconsciente coletivo. Depois, aí, hoje em dia, né, mais recentemente, tem o Rupert Sheldrake, que é aquele biólogo inglês, que ele formulou a teoria da ressonância dos campos mórficos, que é uma espécie de retradução da teoria do inconsciente coletivo à luz da biologia. Então, isso tudo cria um tamanho imensurável, né, de inconsciência. Bom, quer piorar? Vamos botar a vida passada, que a gente, cada vez que aterriza na barriga de uma mulher, a gente tem uma amnésia. Vamos botar a ancestralidade? Eu só conheci uma bisavó. Dali para trás, ninguém. E, gente, o meu corpo está funcionando aqui e eu sou consciente de quase nada. A minha psique está funcionando aqui e eu sou consciente de quase nada. Os meus ancestrais estão todos aqui no meu DNA. As minhas vidas passadas estão todas aqui no meu campo mórfico, no meu DNA também. E eu não sou consciente de absolutamente quase nada disso. Então, se já era complexo para os povos antigos, como os orientais, os africanos, os povos das Américas, que tinham uma visão de mundo multidimensional, holográfica, inclusiva, muito ampla e profunda, né? Muito mais ampla e profunda do que a nossa, em muitos quesitos, né? Se para eles esses assuntos não eram novidade, mas eram complexos, né? Se você for ver, de uma forma direta e indireta, objetiva e subjetiva, basicamente o homem caminhou em função do sofrimento. A gente desenvolveu medicina por causa do sofrimento, psicologia por causa do sofrimento, terapias, religiões, espiritualidade, tecnologia. Tudo isso é feito dentro desse binômio de busca do prazer, de evitação da dor e busca do prazer. Então, o sofrimento é muito importante na vida do ser humano, porque foi o sofrimento que trouxe a gente até aqui. E todas as civilizações, ao longo da história da humanidade, construíram, elaboraram formas de religião, espiritualidade, terapias, psicologias, filosofias, medicinas, todas. Claro que cada uma dentro do seu desenho geográfico, cultural, antropológico, sociológico, mas todas. Porque o sofrimento é a coisa que eu acho que é a mais óbvia e mais primeva constatação do ser humano. Você sofre para nascer, sofre ao morrer e sofre a vida inteira. E o sofrimento nos trouxe até aqui. A gente está falando de tudo isso porque a gente está sofrendo. A gente faz tudo o que a gente faz porque a gente está sofrendo. Coisas que funcionam, coisas que não funcionam. A gente faz meditação, terapia, tem religião, gosta de filosofia, arte, porque a gente está sofrendo e espera que isso ajude. Mas a gente também utiliza estratégias de negação, de defesa, de controle, de reatividade, de resistência, de neurose, de maluquices, de toda espécie. Porque a gente tem uma angústia com o passado que não pode mudar. E tem uma ansiedade com o futuro desconhecido. E a gente tem um desespero com o imponderável, porque a gente não sabe o que fazer. O problema dessa nossa cultura, que ficou sendo construída por uma ciência mecanicista e cartesiana e uma religião católica, é que a gente ficou analfabeto emocionalmente, a gente ficou analfabeto sensitivamente, intuitivamente. A gente desenvolveu o intelecto, né? Legal, talvez seja a coisa que a gente mais desenvolveu. Claro, e dentro do cômpito
geral da humanidade, talvez a nossa cultura cristã judaica branca ocidental greco-romana tenha sido a que desenvolveu mais profundamente a física, a química e a biologia. Tudo que tem a ver com vida concreta, material, né? Vida concreta, material. Isso que cabe dentro desse túnel onde uma parede é a igreja, outra parede é a ciência, né? Eu gosto de ciência. Eu acho ciência fundamental, espetacular. Eu acho realmente, né, que em relação à biologia, química e física, nenhuma cultura ou civilização desenvolveu tanto quanto a gente. Mas em termos de psicologia, espiritualidade, terapia, medicinas, né? Medicinas no sentido muito amplo, né? É claro que a nossa medicina, no sentido da biologia, da química e da física, avançou talvez mais que todas, no sentido principalmente das cirurgias, do diagnóstico, do tratamento da dor, né? Mas se você olhar para a medicina no sentido bem amplo, no sentido psicossomático da medicina, né? Onde entra a influência da psique, das emoções, onde entra a influência da energia, e se você extrapolar isso mais, a influência da ancestralidade, a influência da conexão bizarramente complexa que a gente faz com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico, o que a gente traz de vidas passadas, né? Então, olhando para uma medicina que considerasse tudo isso, como a medicina chinesa, como a medicina ayurvédica, por exemplo, né? Você tem um espectro extremamente amplo vindo desses povos antigos. Então, eu acho que a gente, como cultura, eu não acho que indígena, nem africano, nem oriental é melhor do que a gente, como humanamente falando. Mas eu acho que eles levaram uma vantagem em função de paradigma, né? Porque culturas que se constroem com uma visão de mundo multidimensional, holográfica, inclusiva, né? Considerando toda a complexidade material e imaterial do ser humano, né? São culturas que desenvolveram são culturas que desenvolveram recursos, né? E a gente tem muito pouco recurso. Enquanto o Oriente está falando de psicologia há 5.000 anos, a gente está falando... Claro, já tinha psicologia antes do Freud, mas a gente só começa a falar disso a partir do Freud, né? A gente só está falando de Índia, China, medicina chinesa, prana, meditação, terapia holística, há meio século. Então, gente, a gente tem que ter muita humildade com a gente, muita resiliência, muita paciência, que a gente está para lá do beabá, para cá do beabá. A gente está muito no começo da jornada. E o trágico disso é que a gente está num planeta que está com a maior cara de que não vai para um bom lugar. Eu não sou otimista, não. Não sou mesmo. Eu não... Isso é outra conversa que eu tenho outro dia, tá? Senão eu vou entrar em outra história complexa, porque é quase um paradoxo. Eu não acho que tem nada errado acontecendo no planeta. Mas o nível de desequilíbrio, para mim, desequilibrado é diferente de estar errado, mas eu não quero falar disso agora. Quem me conhece já sabe como é que eu penso. Eu sou pessimista. Eu acho que a gente, né, não vejo um ponto de retorno. Eu acho que a gente vai... a gente vai virar Blade Runner, né? Vai virar um grande gueto, sem água potável, né? Sem ar respirável, porque é isso que parece que vai acontecer, né? Você acha, você sente alguma coisa assim? Que tem alguma possibilidade de ter uma reviravolta? Transição planetária. Tem gente que espera que Jesus vai voltar, que os confederados vão baixar aqui de naves imensas e vai salvar a humanidade, que vai nascer um novo avatar, né? Cara, honestamente, eu
eu acho que isso que está acontecendo aqui já deve ter acontecido tantas vezes, em tantos planetas, né? De humanidade fazer merda. Né? E assim, né? Aí morre, aí aprende, nasce num outro lugar um pouco melhor. Né? Eu acho que é por aí. Não sou muito otimista nessa história. Mas então, gente, esses assuntos dão pano para manga, né? Porque se a gente entra num assunto desse, a quantidade de vertentes que a gente pode entrar, porque tudo isso está interligado, né? A gente tem que entender que corpo, mente, psique, emoções, energia, espírito, tudo faz parte do mesmo organismo, né? O universo não se reequilibra. O universo é um organismo autorregulável, autorregulante e autorregulador. A questão, Dulce, é que o universo não funciona segundo as nossas normas éticas, religiosas, morais, legais, né? Reequilibrar é um termo muito genérico. Às vezes, para reequilibrar, é você perder um filho. Às vezes, para reequilibrar, é roubarem teu carro. Te atropelar e você perder uma perna. Né? É o teu marido te trair. Porque o universo é um organismo autorregulante, autorregulável, autorregulador, todo o universo. Desde o nível subatômico aos grandes buracos negros, está tudo em movimento, tudo é impermanente e tudo funciona dentro de uma dinâmica de autorregulação. A lei do karma, a popular lei do karma, que infelizmente no nosso mundo ocidental virou sinônimo de azar, né? Porque todo mundo fala, poxa, o cara perdeu um filho, que karma, hein? Ou assaltaram a pessoa, que karma. Ninguém fala, o cara ganhou sozinho na Mega Sena, que karma. Virou sinônimo de azar e não é. A lei do karma é a lei de Newton aplicada a uma estrutura holográfica universal e cuja característica intrínseca é ser um organismo impermanente, em movimento e em movimento de autorregulação. Então, quando você me pergunta o universo não se reequilibra, ele é o tempo todo. O tempo todo. Só que a gente tem, se a gente não prestar muita atenção, né, talvez a gente tenha, em relação à palavra reequilibrar, uma expectativa de que reequilibrar é as coisas ficarem como a gente supõe que sejam certas. Né? O Bert Hellinger, que criou as constelações, e para quem foi padre, ele falava umas coisas muito, muito surpreendentes, e uma delas era essa, que Deus não funciona seguindo as normas éticas, morais, religiosas e jurídicas que o ser humano criou. Essas leis, esses critérios só funcionam aqui para a gente, aqui no mundo material, para a gente se regular, para a gente, né, não voltar para as cavernas. Eu tenho minhas dúvidas se hoje era melhor. Eu acho que tem coisa que é melhor, mas tem coisa que piorou bem, das cavernas para cá. Então tá, gente. Que mais que eu falo para vocês? Bom, vou falar de novo da Black Friday, até dia 31 de dezembro. 7 cursos por menos da metade do preço, para pagar em 12 vezes, com 1 ano de gratuidade nos meus cursos online. Isso é uma coisa. Curso do Carnaval. Você já é terapeuta? Você gostaria de educar o teu canal sensitivo, potencializar, aprender a usar a tua intuição no teu trabalho? Se você é terapeuta ou qualquer terapia, porque eu já formei mais de 3.000 terapeutas de todas as áreas profissionais que vocês podem imaginar. E o alinhamento energético é uma terapia que faz interface com qualquer área profissional. Ou você quer se tornar terapeuta, o alinhamento energético é uma terapia de entrada super legal. Super legal. E uma coisa muito interessante, todo ano, um contingente grande das turmas dos cursos, as pessoas vão fazer o curso ali sem nenhuma intenção de ser terapeuta. Pessoas que querem passar pelos 10 dias de trabalho interno terapêutico.
e também de aprender uma técnica bacana para usar em si, para usar na família, tá? Ainda tem descontão. Tá tudo aqui na minha bio. Beleza? Então, um bom fim de semana para todo mundo. Terça-feira que vem a gente tá de novo na Roda de Cura, de alinhamento energético. Na quinta-feira no Jogando Conversa Dentro. A terça-feira não é gravado. Quem veio, veio. Quem não veio, não veio. E hoje fica gravado agora aqui no Instagram. Amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube e para o canal de podcast no Spotify. Beleza? Qualquer coisa, contato comigo direto. Eu atendo as pessoas. Não sou terapeuta superstar. Então manda WhatsApp para mim, e-mail, inbox de Facebook, Instagram, né? Quem está fazendo os cursos também pode mandar mensagem pela plataforma da Hotmart, ali tem um espaço para contato, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. Quem não está fazendo curso nenhum, que quiser os meus e-books gratuitamente, é só me pedir que eu mando para vocês, tá bom? Então, um beijo grande para todo mundo. Dá uma olhadinha ali na minha bio, dá uma clicadinha, mesmo de curiosidade, para ver as peripécias que eu ando fazendo, tá bom? Um abraço para vocês e tudo de bom e um bom fim de semana.